Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português, tá bom? E nós vamos conhecer um conto muito legal. Esse conto ele não é clássico, que nem Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, mas é um conto de Natal. E nós já estamos no mês que a gente comemora o Natal, não é? Então, vocês vão conhecer um conto lindo que fala dos sonhos do Papai Noel. Vocês querem saber quais são os sonhos do Papai Noel? Qual foi o sonho do Papai Noel? Vamos lá, vamos saber o que a gente vai ter para nossa aulinha hoje, além desse conto. O que teremos hoje? Um conto de Natal. Nós vamos realizar a leitura e a interpretação, vamos comentar um pouquinho sobre esse conto, tá bom? E vamos estudar, a partir do conto Sonho do Papai Noel, os antônimos e sinônimos. E o que são antônimos, tia Cris? E o que são sinônimos? Já já vocês vão ficar sabendo, tá bom? Vamos agora assistir ao vídeo que conta a história de um sonho que o Papai Noel teve, tá bom? O que vocês acham que ele sonhou? O que vocês acham que vai acontecer nesse sonho? Então vamos lá, vamos assistir? Tchan, 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 tchan! Olha, Mamãe Noel, parabéns! A árvore nossa desse ano está muito linda, hein? Gostei. E você, meu amigo? O que achou da nossa árvore? Ah, muito bem! Vou aproveitar e vou contar para as crianças a história do sonho do Natal do Papai Noel. Certa noite, enquanto dormia, Papai Noel teve um bonito sonho. Era a véspera de Natal. Todos estavam felizes, ninguém estava sozinho, todos tinham família e uma casa com a mesa pronta para a ceia de Natal, onde não faltava comida farta e deliciosa. Não havia pobreza, nem ódio, nem guerras. Todos eram amigos e não havia brigas, palavrões, nem má educação. Havia, sim, amor, compreensão e carinho entre todos. As pessoas que se encontravam nas ruas, a caminho de casa, cantarolavam alegremente músicas de Natal, levando os últimos presentes para colocar debaixo do pinheiro. E o Papai Noel não conseguia deixar de sorrir de tanta felicidade ao ver um mundo cheio de paz, amor e harmonia. Quando o Papai Noel acordou e viu que tudo não passava de um sonho, ficou muito triste. Afinal, só algumas pessoas no mundo eram felizes, capazes de celebrar o Natal em alegria e paz com os seus, de terem um lar, comida, roupa e amor. Perante essa situação, o Papai Noel declarou em voz alta: "Terei de continuar a ajudar as crianças e os adultos a terem um Natal realmente feliz. Vou preparar as renas, o meu trenó, para enchê-lo com presentes e distribuí-los nessa noite, de modo que, pelo menos uma vez por ano, haja alegria no coração de todos nós." Quando viu os sorrisos das crianças e dos pais ao verem os seus presentes, o Papai Noel decidiu manter essa tradição. Continua assim, ano após ano, a cumprir a sua tarefa, até que um dia possa ver o seu lindo sonho totalmente concretizado. Certo, Mamãe Noel? Certo, meu amigo? Ho, 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 ho! E aí, vocês gostaram? Gostaram? Então, nessa história do sonho do Papai Noel, tem coisas bem legais, não é? E tem coisas que não são tão legais, mas que acontecem, que fazem parte da nossa realidade. E olha só qual foi a atitude que o Papai Noel teve quando ele acordou,
que ele percebeu que ele estava sonhando? Ele resolveu que ia continuar ajudando, presenteando as crianças pelo mundo afora, no Natal, para que essas crianças pelo menos uma vez no ano ficassem felizes, ganhassem um presente. Agora eu pergunto para vocês, vocês acreditam em Papai Noel? Vocês acreditam nessa magia do Natal? Acreditam? Que bom! Olha só, se o Papai Noel não aparecer na casinha de vocês, não tem problema, porque alguém pode também fazer o papel de Papai Noel, sabia? Vocês também podem ser Papais Noéis, sabiam? Sabe por quê? Porque todo mundo é convidado a ajudar, a presentear, mas não só presentes, objetos, brinquedos. A gente pode presentear com um abraço, com um convite para brincar, com educação, com respeito, sabiam? Agora, vamos ler um trecho desse conto? Vamos lá? Olhem só. História do sonho do Papai Noel. Esse texto, ele foi escrito pelo autor J. Letria, olha só, por letria, tá? Certa noite, enquanto dormia, o Papai Noel teve um bonito sonho. Olha aqui a palavra bonito em vermelho. Vão prestando atenção nessas palavras que estão em vermelho, tá bom? Um bonito sonho. Era véspera de Natal e todos estavam felizes. Ninguém estava sozinho. Todos tinham família e uma casa com a mesa pronta para a ceia de Natal, onde não faltava comida farta e deliciosa. Não havia pobreza, nem ódio, nem guerras. Todos eram amigos e não havia brigas, palavrões, nem má educação. Havia sim amor, compreensão e carinho entre todos. É tão lindo, não é, minha gente? Esse sonho não é só do Papai Noel, é de todo mundo, não é? Que a gente viva num mundo sem guerra, sem ódio, sem tristeza, sem brigas, sem palavrões, não é? Então, olhem só, agora que a gente já compreendeu o sentido dessa história, nós vamos estudar os antônimos e os sinônimos. Mas o que a história do Papai Noel tem a ver com os antônimos e os sinônimos? Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção nessas palavras que estão em vermelho, tá? Vamos ler somente as palavras que estão em vermelho? Vamos lá? Olha só. Bonito, felizes, sozinho, pobreza, ódio, guerras, amigos. Será que essas palavras elas podem ser substituídas por outras palavras que têm o mesmo sentido? Vocês acham que podem ser substituídas por palavras do mesmo sentido, que vão dizer a mesma coisa? Por exemplo, quando a gente diz que o Papai Noel teve um bonito sonho, eu posso dizer que ele teve um belo sonho, que ele teve um sonho legal, um sonho interessante? Posso, não posso? Então, essas palavras podem substituir a palavra bonito, não é? Por exemplo, quando tem aqui, olha só, e todos estavam felizes. Felizes, eu posso substituir por outra palavra para dar o mesmo sentido, o mesmo significado? Todos estavam alegres, todos estavam encantados, todos estavam se divertindo. Posso, não posso? Mas também eu posso escrever uma palavra que seja o contrário de felizes. Todos estavam... Qual é o contrário de felizes? Quando a gente não está feliz, a gente está triste, não é? Então, a gente poderia, Deus o livre, né, sonhar isso, que todos estavam tristes, tá? E aí a gente estaria
fazendo uso na língua portuguesa das palavras antônimas e sinônimas. Por isso que nós vamos falar delas agora, tá bom? Olhem só aqui, a tia Cris utilizou alguns antônimos e sinônimos que estão presentes no texto que a gente leu, tá bom? Aqui a gente pintou mais algumas palavras, por exemplo, noite, certa noite. Eu poderia substituir noite por algo que diga o contrário. Qual é o contrário de noite? Quando não está noite, está dia, não é? Então, o contrário de noite é dia. Enquanto dormia, o dormia, eu posso substituir por uma palavra que vai ter significado contrário? Quando a gente não está dormindo, a gente está acordado, não é? Então, muito bem, vamos ver como é que ficam essas palavras? Olha só, aqui olha só, noite, são palavras que estão lá no texto, tá bom? Noite, qual é o contrário de noite? Dia. Então, tá aqui, ó, dia. Qual é o contrário de dormia? Acordava, olha só, acordava. Quem não está dormindo está acordado. Bonito, qual é o contrário de bonito? Feio, não é? Olha só, feio. Qual é o contrário de felizes? Nós já falamos sobre isso. Felizes, tristes. Qual é o contrário de sozinho? Quando eu não estou sozinha, eu estou acompanhada, não é? Eu estou em multidão, eu estou com gente. Então, o contrário de sozinho é acompanhado. Olha aqui, ó, sozinho, acompanhado. Faltava. Qual é o contrário de faltava? Quando não falta, pode sobrar, não é? Então, a gente tem, ó, faltava, sobrava. O contrário de faltava, sobrava. Qual é o contrário de pobreza? Pobreza é riqueza. E qual é o contrário de ódio? É amor, certo? Então, o contrário do ódio é o amor, não é? E é com o amor que a gente tem que combater o ódio. Muito bem. Olha só, agora nós trouxemos aqui palavras que também estão presentes no texto, mas que a gente pode encontrar sinônimos, que são as palavras que têm o mesmo sentido. Olha só, guerra, sinônimo de guerra, lutas, sinônimo de amigos, parceiros, sinônimo de brigas, desentendimento, sinônimo de amor, amizade, companheirismo, compaixão. Qual é o contrário de compreensão? Tolerância. Qual é o contrário de carinho? Aliás, o sinônimo de compreensão, tolerância. Sinônimo de carinho, respeito, tá bom? Então, quando eu tenho carinho por uma pessoa, eu tenho respeito por essa pessoa, não é? Mas a gente vai falar agora sobre o conceito dessas duas palavrinhas, que é antônimo e sinônimo. Vocês já sabem fazer uso delas no dia a dia de vocês, tá? São as palavras que têm... O que são antônimos? São as palavras que têm significado contrário aos de outras palavras, tá bom? Vamos agora treinar os antônimos. Olha só, tia Cris trouxe aqui alguns emojis para que a gente possa treinar quais são os antônimos, são as palavras contrárias, tá bom? Então vamos lá, me digam aí, qual é o contrário de tranquilo? Uma pessoa tranquila, que nem a tia Cris. Qual é o contrário de tranquilo? Pode ser uma pessoa agitada, né? Pode ser, que nem a tia Cris também. Mas aqui a gente não trouxe agitado, a gente trouxe, sabe o quê? Irritado. O contrário de tranquilo também pode ser irritado, tá bom? Aquela pessoa bem brava. Tem a pessoa tranquila, que pra ela tá tudo legal. E tem aquela pessoa que vive irritada, com a cara fechada, que nem esse emoji aqui, tá bom?
Agora, qual é o contrário de frio? O dia hoje está frio. Aqui em Parnaíba não, né? Mas em algum lugar, por exemplo, lá na Serra, no Ceará, pode estar o dia frio. E aqui em Parnaíba a gente vai dizer que está o quê? O dia está... Isso, quente. O contrário de frio é quente, ó. Quem mora lá em Teresina está quente, tá bom? Agora, olha só. Qual é o contrário de legal? Uma pessoa legal. Ó, o Calixto é uma pessoa legal, tá bom? E aí, qual é o contrário de legal? Tem dias que eu posso dizer que o Calixto, ele está chato. Então, ó, ele está deslegal, não é? Ó, o polegarzinho para baixo. Então, ele está chato. Então, legal e chato são palavras contrárias, tá bom? Qual é o contrário de sorrir? A gente vive sorrindo, mas quando a gente não está sorrindo, a gente também tem um sentimento que faz... o sentimento de tristeza, quando a gente cai, se machuca, quando a gente fica reprovado, a gente faz o quê? A gente não sorri, a gente chora. Muito bem, olha só, o contrário de sorrir é chorar. Vocês querem sorrir ou chorar todos os dias? Sorrir, não é? Às vezes chorar ali de felicidade também vale, né? Agora que vocês já sabem que palavras antônimas são palavras contrárias, de sentido contrário, por exemplo, alto, baixo, gordo, magro, limpo, sujo, tá bom? São outros antônimos que a gente também utiliza no nosso dia a dia. A gente vai falar das palavras que são sinônimos. Então, o que que são sinônimos? São as palavras que têm significado igual ou semelhante ao de outras palavras. Vamos treinar? Vamos praticar? Olha só, vamos ver os emojis e vocês vão ter que dizer palavras que têm o mesmo sentido, tá bom? São sinônimos. Então, o que é sinônimo de feliz? Hoje eu estou feliz. Hoje eu tenho um segredo, eu estou feliz. Fiquei sabendo de uma novidade. O contrário, o sinônimo de feliz é alegre. Muito bem, quem acertou, ó, parabéns. E agora, qual é o sinônimo? Uma palavra que também representa que eu estou triste. Quando eu digo que estou triste, eu também posso dizer que eu estou... O que você disse? Chateado. Chateado também é um sinônimo de triste, tá bom? Sentido também, tá bom? Pode ser. Agora, qual é um sinônimo de tímido? Tímido, com uma pessoa tímida que não consegue conversar em público, que chega num lugar que tem outras pessoas e fica ali quietinho. Tímido. Pode ser quieto, não é? Quieto. Mas também, olha só, pode ser envergonhado. Você é envergonhado ou envergonhada? Ou não? É bem tagarela, sapequinha? Olha só, o sinônimo, tia Cris, sinônimo, o sinônimo de doente. Quando a pessoa está doente, a gente também pode dizer, sabe o quê? Que ela está enfermo. Então, enfermo e doente tem o mesmo sentido, tá bom? E aí, a gente voltando lá no conto, a gente vai ler o último trecho do conto, tá bom? No entanto, quando o Papai Noel acordou e viu que tudo não passava de um sonho, ele ficou muito triste. Tão bom seria se ele tivesse ficado alegre, né? Tivesse conferido que era tudo verdade. Afinal, só algumas pessoas no mundo eram felizes. A gente poderia trocar algumas pessoas por todas as pessoas, não era? Capazes de celebrar o Natal em alegria e paz com os seus, de terem um lar, comida, roupa e amor. Perante esta situação, Papai Noel declarou em voz alta: terei de continuar a ajudar as crianças e os adultos a terem um Natal realmente feliz.
Vou preparar as renas e o meu trenó para enchê-lo com presentes e distribuí-los esta noite, de modo a que, pelo menos uma vez no ano, haja alegria no coração de todos nós. Olha só que atitude legal do Papai Noel. E como a tia Cris disse lá no início da aula, você também pode ajudar o Papai Noel a ajudar outras pessoas, outras crianças a terem um Natal feliz. E olha só o que acontece aqui na nossa cidade. A gente tem uma campanha que se chama Natal Sem Fome. Essa campanha é uma campanha da Diocese de Parnaíba, mas existem muitas outras campanhas e você pode também ajudar aquela pessoa, aquele vizinho que não tem o que comer. Você pode pedir a ajuda da mamãe. Mamãe, vamos preparar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Vamos doar para quem não tem o que comer no Natal? Você pode escolher aqueles brinquedos que estão inteiros ainda, que você em bom estado, mas que você não brinca com frequência, e você pode doar para uma criança carente, tá bom? Então a gente tem várias atitudes que a gente pode desenvolver nesse período do Natal para que a gente possa auxiliar o Papai Noel. Porque, minha gente, vocês imaginem um Papai Noel para o mundo inteiro. Quantas crianças tem sem brinquedo? Quantas crianças tem sem comer? Quantas famílias tem sem um alimento? Então, se nós ajudarmos o Papai Noel, a gente vai ajudar a fazer com que crianças e adultos tenham um Natal mais feliz, tá bom? Então, fica aqui a dica da tia Cris para que a gente possa, ser também Papai Noel e Mamãe Noel nesse Natal, tá bom? Um cheiro no coração de vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Olá, crianças, bom dia! Como vocês estão hoje? Preparados? Hoje, a temática da nossa aula de língua portuguesa é sobre o cartaz, um gênero textual cartaz. Vamos aprender um pouco mais sobre ele, porque eu sei que vocês já observam isso, né? Durante o passeio que vocês fazem pela cidade, indo ao supermercado, vocês encontram esse tipo de gênero. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre eles. Por exemplo, nós temos cartazes lá no cinema, né? Você, quando vai ao cinema, antes de entrar para assistir ao filme, fora do cinema, você encontra vários cartazes que mostram os filmes que poderão ser veiculados ali naquele lugar, né? No cinema. Então você vê vários cartazes de filmes, né? Você também pode ver cartazes de campanha, como aí nós estamos vendo, né, a campanha sobre vacinação, né? Esse cartaz aqui azul, não é isso? O cartaz azul aqui, ele está falando sobre a vacinação, o cuidado, né, que você tem que ter com a sua própria saúde. Na questão agora, como nós estamos observando, né, a pandemia ainda não acabou, deu amenizada, mas a gente tem que continuar com os cuidados, né? Então ele coloca aí algumas informações necessárias para que você se afaste deste vírus, não é isso? E nós temos também alguns cartazes que você encontra dentro dos supermercados, né? Olha só, né? Com os preços e o que está tendo e sendo vendido ao preço que está aqui. No caso desse nosso cartaz, nós estamos vendo aqui, ó, fraldas Pompom Protex, né? Mega por apenas aqui, ó, R$ 29,98, né? Bem, esse cartaz aqui não é de nenhum supermercado aqui da cidade, tá bom? É só um exemplo que eu trouxe para vocês. Então, como vocês viram, existem cartazes por todos os lados de onde a gente puder passar, né? Passando aqui na rua, na escola, em hospitais, em todos os lugares você vai encontrar um cartaz dizendo alguma coisa, informando alguma coisa. Bem, mas então o que é o cartaz, né? Vamos entender um pouquinho dele, né? Bem,
Cartaz é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, ou seja, informar, bem como pela função apelativa. Então, nós vamos ver o que é essa função informativa e o que é essa função apelativa, tá? Para a gente entender melhor o objetivo, a função desses cartazes. Bem, aí eu trouxe um exemplo, né, que fala sobre a dengue, né, como a gente deve evitar, tá? A ter, né, essa doença, né, e aqui traz algumas informações necessárias para que você, né, evite, né, o máximo de pneus jogados aí, né, sem estar devidamente organizado, né, virar as garrafas ao contrário, né, com a boca para baixo para evitar o acúmulo de água e assim sucessivamente. Bem, onde é que encontramos esse tipo de gênero textual? Como eu falei para vocês, os cartazes estão em todos os lugares, tá? Estão em todos os lados. Nas ruas, nas campanhas eleitorais, no anúncio de eventos, na divulgação de produtos, nas manifestações, né? Nas campanhas de conscientização, em outros locais, como eu já falei, no cinema, em hospitais, escolas, né? Na sua escola tem, e com certeza, cartazes espalhados mostrando que você precisa saber sobre lá as atividades da sua escola, o calendário escolar. Então, são informações que nós colocamos dentro de um cartaz. Bem, eu falei há pouco sobre a função do cartaz, que era informativo e também a sua forma apelativa. Então, vamos ver o que é essa função informativa. Bem, nós temos aqui um cartaz, ó. Esse cartaz está dizendo que haverá um festival de pizza e hot dog, tá? No dia 15 de fevereiro, às 17 horas, na comunidade de Santo Antônio. Venha se divertir e se deliciar, né? Quem aqui não gostaria de participar, né, de um festival de pizza e hot dog? Pois bem, a função desse cartaz neste momento é informar sobre esse evento. Então, nesse momento, esse objetivo aqui foi alcançado. Ele está informando que haverá esse festival no dia 15 de fevereiro, às 17 horas. Bem, aqui está, né, ó, o valor que ele colocou aqui, né, a partir de R$5, tá? É apenas uma ilustração do que seria um cartaz informativo, tá? Então, aqui nós temos a função informativa. Por outro lado, o objetivo pode ser convencer alguém, persuadir o receptor a adquirir um produto, por exemplo. Nesse caso, a função é apelativa, né? Isso também é muito usado na linguagem publicitária. Eu trouxe para vocês o exemplo aqui, ó. Esse cartaz que fala: um herói de verdade nunca morre. Ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. Tá? Então, esse cartaz, ele está falando sobre doação de órgãos. Olha só o que ele coloca aqui, né? Essa imagem desse homem fazendo assim, não lembra um herói que a gente costumamente vemos no cinema, né? Na televisão? Quem será ele? O Superman, né? Tornar um herói. Então, você também pode se tornar um herói doando órgãos, né? Para salvar outras vidas. Então, ele está querendo convencer você a ter essa atitude. Então, quando acontece isso, nós chamamos que esse cartaz ele está dentro da função apelativa. Ele quer fazer com que você mude, né, de atitude, ou seja, doe órgãos, tá? Ele quer convencer você a doar órgãos, tá? Então, essa aí seria a função apelativa. Então, quando eu estou informando, eu estou apenas falando que vai acontecer alguma coisa em algum lugar. Agora, quando eu quero convencer,
aí eu faço o cartaz dentro dessa função que nós chamamos de apelativa, que é o caso aí desse nosso exemplo, tá certo? De doar órgãos. Muito bem. Então aí nós temos a função apelativa. Vamos às características do cartaz. Para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz tem como característica, por exemplo, a utilização de verbos no imperativo. Ah, mas o que é isso? O que é verbo no imperativo, professor? Eu não sei. Nós vamos saber agora. Naquele exemplo lá do cartaz sobre doação de órgãos, eu circulei bem aqui, ó. Tá vendo? Esse nome bem aqui é esse aqui, ó. Doe. Ele está falando, doe. Então, quando os verbos aparecerem nesta configuração, ó, doe, faça, evite, isso quer dizer que esses verbos estão no imperativo, ou seja, quando está se mandando, né, fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, tá? Então aqui, ó, nesse outro do cartaz lá da dengue que também nós já vimos, tem lá, ó, evite, tá? Evite água parada, tá? Para que você não tenha a doença, a dengue. Então, quando os verbos, né, que nós chamamos, ó, quando os verbos, né, estão nesta configuração, doe, faça, evite, compartilhe. Então, isso quer dizer que os verbos estão no imperativo, que é uma característica do cartaz, né, quando a gente utiliza a linguagem verbal escrita, nesse caso. Certo? Bem, vamos à outra. A utilização de linguagem verbal e não verbal. Como eu acabei de falar, nós temos a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, ela se configura em oral, estou falando agora para vocês, ou escrita, tá? Quando você registra isso através das palavras. No caso do nosso cartaz, a linguagem verbal está aqui, ó, Festival de Pizza e Hot Dog, 15 de fevereiro, às 17 horas, no local Comunidade Santo Antônio. É o que está escrito, tá certo? Isso aí nós vamos chamar de linguagem verbal. E quando é que é não verbal? Você veja que temos aí imagens, né, sobre o que vai acontecer. Se é de hot dog ou se é de pizza, né? E hot dog, nós temos a imagem relacionada a isso. Então, nós temos aí, ó, pizza, né? Hot dog, certo? Então, quando aparecem as imagens, aí nós falamos que é não verbal. Quando aparecer imagens, nós vamos falar não verbal. Quando aparecer aí escrita, né? A escrita, aí nós vamos falar que é verbal. Nós estamos vendo que configura aqui, né? Escrita e não verbal, tá certo? Esse cartaz aqui. Então, ele consegue, né, harmonizar essas duas linguagens, tá? A não verbal e a verbal, para que você entenda do que eles estão falando, para que você também participe do evento. Né? Se você entendeu o cartaz, recebeu a informação, então você vai decidir se vai ou não ao evento, não é isso? Muito bem. Texto do cartaz, ele tem que ser curto. Por quê? Porque senão vai ser muito, digamos, chato ficar lendo demais uma coisa muito pequena. Aí as letras vão ter que diminuir porque vai ter muita escrita, aí você vai enjoar, você não vai conseguir ter a atenção necessária para o que o cartaz está informando. Por isso, a gente coloca sempre algo sugestivo, curto, né? Uma linguagem, né, curta, para que um texto curto, para que você leia e rapidamente entenda a informação que ele está querendo transmitir, tá? E também a questão da criatividade. O texto é curto e criativo. Nesse cartaz, você lembra que nós falávamos aqui do herói, não é? O herói aí que quer nos lembrar o super-homem? Muito bem, né? Olha a criatividade aí do que produziu o cartaz, né? Usando a imaginação das pessoas, né? Em relação ao super-herói
e trazendo uma coisa muito séria, né? Um tema muito sério, que é a doação de órgãos, tá certo? Então ele usou aí da criatividade para chegar até os corações das pessoas, né? E aí elas doarem órgãos, tá certo? Então o texto tem que ser curto, sugestivo e criativo, tá? Então vamos à outra. Preocupação estética, né? O que é estética? É que o cartaz esteja visivelmente atrativo, né? Que tenha uma certa leveza, beleza dentro desse cartaz, ou seja, harmonia, tá? E isso vai acontecer como? Quando o autor do cartaz, ele vai colocar as letras e as imagens harmonicamente, para que você tenha atenção em todo o cartaz. No nosso caso aqui, ó, ele colocou: previna-se contra o coronavírus. Ele colocou isso bem maior, não foi? Justamente para que chame a sua atenção. Aí ele coloca aqui a imagem de lavando as mãos aqui, né? Ó, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Isso aqui ele tá mostrando para você como você pode evitar, né, o coronavírus, tá certo? Então, o cartaz está de uma forma harmônica, né, porque ele não deixa a desejar na questão da informação e também traz você, ao ver a imagem, né, a consciência do que você deve fazer, tá certo? Então, isso é importante também no cartaz. Não só a imagem sobrepõe a escrita, como a escrita também não sobrepõe a imagem. Estão harmonicamente conectadas aí para que ambas informem realmente aquilo que o cartaz está propondo. Bem, agora observe o cartaz. Esse cartaz aqui que eu trouxe é de uma campanha de doação de brinquedos, tá? Pequenas ações, alegrando corações, faça a sua parte. Veja como é simples. Separe brinquedos que você não usa mais. Veja se estão em bom estado. E aqui tem uma criança, né, com uma caixa de brinquedos, dos quais ela está separando aqui para fazer essa doação. Não é isso? Então vamos ver. Além, lógico, de você observar o cartaz, como ele é feito, né, o que informação ele traz, é importante também você interpretar o cartaz. Porque às vezes as pessoas leem, mas não entendem e reproduzem outras coisas. Então é importante que você saiba interpretar o cartaz. Então, de acordo com esse cartaz que eu acabei de mostrar sobre doação de brinquedo, aí faço uma pergunta. Para que serve o cartaz que você leu? Marque a resposta com um X. Para ensinar a brincar? Para informar sobre um evento? O cartaz lá falava sobre o quê? Doação de brinquedos. Muito bem, então ele está informando como você pode participar desse evento, não é isso? Então o xizinho vai para o segundo quadrinho, tá? Porque está dizendo para informar sobre um evento. Número 2, né? O que o cartaz está informando? O que ele está falando, o cartaz? Você lê o cartaz, você vai identificar do que ele trata, né? Nós vimos ali, muito relacionado com a imagem, e vimos, né, sobre uma campanha de doação de brinquedos. Viu? Além de você saber o que vai em um cartaz, é importante você também saber interpretar este cartaz. Então vamos aqui. Quais são as pequenas ações que o cartaz propõe ao leitor? Marque a resposta com um X. O que o cartaz lá fala? Comprar brinquedos usados? Separar brinquedos usados? Doar brinquedos em mau estado? Ver se os brinquedos estão em bom estado? Então, quais seriam as duas alternativas que eu poderia aí marcar em relação àquele cartaz sobre doação de brinquedos, né? Bem aí já tem uma imagem, ó, o que ela está falando, né? Olha, ó, não ao brinquedo que está em mau estado.
não é? E lá dizia outra coisa. Então vamos ver qual seria essas duas alternativas. Então vamos ver, ó, separar os brinquedos usados, não é? Na campanha, você em casa separa os brinquedos usados. Vê se os brinquedos estão em bom estado, para que você possa fazer a doação. Entendeu? Então, essas duas alternativas estão relacionadas com o que realmente o cartaz está informando. Ok? Muito bem. Então, hoje nós aprendemos muito sobre esse cartaz, né? De que gênero é esse, para que ele serve e como nós também podemos produzir um cartaz, né? É muito simples, né? O que eu posso fazer? Basta você observar uma campanha que deseja realizar, pode ser da sua escola ou da sua comunidade. Agora que estamos, né, perto do Natal, seria uma ótima oportunidade de você produzir um cartaz para uma campanha, né, de doação de brinquedos aí do seu bairro, da sua comunidade. Que tal fazer um cartaz dessa natureza? Vamos apoiar essa campanha? Vamos fazer mais uma criança feliz neste Natal? Então, é só você querer, tá certo? Bem, na próxima aula, que com certeza nós estaremos na escola, nós aprenderemos muito mais do que aprendemos aqui durante essas aulas aqui na TV, tá bom? Até lá!